Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e hoje eu vou falar sobre o Superlux HD 681. A Superlux é uma fabricante de Taiwan de equipamentos de som, principalmente voltada para o mercado profissional, que faz fones de ouvido, microfones, outros acessórios, enfim. E aparentemente o foco da marca é oferecer uma relação incrível de custo-benefício. Então os produtos costumam ser muito baratos. O HD 681, que é o fone que eu tenho aqui para avaliação, é um circunaural grande, semi-aberto, que é meio que uma cópia do AKG K240, que custa lá fora mais ou menos $30 e chega aqui no Brasil por um pouco menos de R$200. O que é curioso na marca é que a maioria dos fones de ouvido parece ser justamente isso, cópias de fones de ouvido famosos e consagrados. Então você tem uma cópia do K240, no caso da HD 681, você tem fones que foram inspirados pelo Sony 7506, pelo Beyerdynamic TT770 Pro, pelo HD25 da Sennheiser. A minha teoria é que a marca pega fones clássicos cuja patente de desenho industrial já expirou e faz suas versões, por um preço muito mais baixo. Bom, e para quem é o Superlux? Ao contrário do que a marca diz, eu não acho que ele seja muito indicado para aplicações profissionais, porque geralmente para esse público você precisa de uma resposta bem neutra e linear e isso esse fone não oferece. Então, se você precisa de um fone para fazer mixagem ou qualquer coisa que exija audições críticas ou até para monitoração, que você precisa de um volume muito elevado, ele não é o ideal. Ao mesmo tempo, eu acho que ele tem uma sonoridade espetacular, apesar de muito específica, que pode agradar muita gente, Pode agradar não, agrada, A fama desse fone é enorme. Então, para pessoas que têm um capital um pouco mais limitado, por exemplo, precisa de um fone até R$200, ele é uma excelente opção. Ele não é um fone portátil, então assim, ele é muito grande, ele é semi-aberto, ele tem um cabo gigantesco, mas se você quer um fone para usar em casa, você tem pouco capital e você quer uma ótima qualidade de som, dependendo do tipo de música que você ouve, o Superlux pode ser a melhor opção que tem no mercado. Por exemplo, se você ouve muita música eletrônica, trilha sonora de filme, até rock, pop, ele funciona muito bem, jazz e música clássica também. Para o público gamer, eu acho que ele é espetacular, porque ele tem um palco sonoro muito interessante, então você pega um desse e coloca aquele, por exemplo, o Zalman Mic-1, com o microfone, aquele de lapela que você bota no cabo, acho que isso aqui vai ficar espetacular pro público gamer, jogar FPS, esse tipo de coisa, muito melhor do que qualquer headset dessas marcas, Razer, Turtle Beach, Sibéria, não sei o que você encontra aí por menos de R$500 ou até mais, acho que o Superlux pode ganhar de lavada deles. E para quem vê muito filme, eu acho que ele tem uma personalidade, uma assinatura sonora que funciona espetacularmente bem para filme. Com relação aos aspectos físicos, ele é um circunaural grande, como eu comentei, então ele envolve completamente as orelhas, ele fica ao redor delas e ele é muito leve. Ele não tem nenhum tipo de pressão significativa, tanto lateral quanto superior, não tem nada que incomode muito. Ao mesmo tempo, eu não o considero um fone espetacularmente confortável, porque ele é baseado num design de 1970 e poucos, que é o da AKG K240. Então, é como se ele exercesse pressões em alguns pontos, assim, meio que aqui atrás, aqui na frente. As almofadas não têm um formato muito anatômico, esse que é o resumo. Então, ao mesmo tempo em que ele não incomoda, você percebe que ele não se molda muito a sua cabeça, como, por exemplo, muitos fones mais modernos. Mas, de qualquer forma, ele é um fone assim, bem construído para essa faixa de preço. Acho que por $30 você não tem muito do que reclamar. Usado basicamente plástico, só material sintético, mas não tem nada que incomode. Ele faz alguns barulhos, só você mexendo, acho que dá para ouvir, deve estar dando para ouvir no microfone. E o acabamento não é incrível, você tem alguns pelinhos soltando, enfim, nas almofadas. O próprio material das almofadas não é a mesma coisa, quer dizer, não é a mesma coisa que fones mais caros. O pacote não podia ser mais simples. Você tem basicamente um papel cortado com o fone encaixado no meio e atrás uma caixinha que vem com a sacola.
é uma sacola de nylon para você levar o fone. Mas, de novo, a gente está falando de um fone muito barato, né? Um fone que aqui no Brasil custa R$200, que lá fora custa $30. Então, eu acho que não tem motivo para reclamação. Pelo contrário, eu acho até que isso é uma coisa que mostra que a marca se preocupou com o que realmente importa, que é com o fone em si, né? Bom, o som. Eu não estava esperando muito, né? Afinal, o quão bom poderia ser um fone de $30, né? Menos de R$200, uma fabricante obscura de Taiwan que faz cópia de outros fones. Eu fiquei muito surpreso, eu achei esse fone absolutamente espetacular e, sob diversos aspectos, isso independe da faixa de preço dele. Eu achei ele realmente incrível. Assim, vale uma observação aqui que ele não é um fone para todos, ele tem uma assinatura muito específica, tá? Que muita gente não vai gostar. Então, ele tem um pico violentíssimo nos agudos que vai incomodar muita gente. No caso do meu sistema, né, eu tenho alguns fones, né, hoje menos que eu já tive, mas eu tenho alguns fones. Então, o Superlook desempenha um papel específico, né? Ele funciona para trilha sonora de filme e música eletrônica principalmente, apesar de eu gostar do desempenho dele para outras coisas também. De qualquer forma, eu acho que ele funciona muito bem, assim, para mim, né? Eu acho ele tão incrível assim porque eu tenho um uso mais específico. Talvez se uma pessoa for buscar um fone para ser um faz-tudo, esse pico nos agudos pode incomodar cada vez mais, né? Apesar de você ter algumas modificações para melhorar isso. Tem algumas pessoas que fazem, elas abrem a parte aqui de fora do fone e colocam um resistor, se eu não me engano, e isso melhora consideravelmente esse pico nos agudos. Não é uma modificação simples, mas ele existe e merece atenção. De qualquer maneira, para mim, a questão do Superlux ele tem uma sonoridade específica, mas para mim ele é incrível. Ele tem graves um pouco acentuados nos subgraves. Muita gente não acha que ele tem graves muito fortes, mas a meu ver isso acontece porque ele não tem médio graves muito fortes, né? Todo o boost que ele tem nos graves se concentra nos subgraves. Então é mais ou menos como o Bell Play H6, né, que eu avaliei recentemente. Eu acho que muita gente não vê tantos graves nesse fone porque está acostumada com fones que tem muitos médio graves, né? E quando pega um fone que não tem esses médio graves, mas tem subgraves, acha que tem pouco. Mas basicamente, você tem uma apresentação que tem mais peso e força e não massa. Essa é basicamente a diferença, né, aqui, do que o Superlux te apresenta e do que um outro fone, por exemplo, que tem muitos médio graves te mostra. Eu gosto muito dos graves dele. Eu acho que são muito competentes, eles são mais melodiosos, né, são mais redondos. E assim como até o Bell Play que eu falei, eles não são secos como, por exemplo, o Hi-Fi Man, e são mais, para mim, são mais interessantes, mais eufônicos, mais melodiosos. Não mais interessantes que o Hi-Fi Man, tá? Calma, o Hi-Fi Man foi de $900. Mas ele tem uma personalidade distinta que me agrada muito também. Os médios, em relação ao restante das frequências, me parecem recuados. Mas, curiosamente, ele não é um fone que me parece muito em V, né? Apesar dele ter graves mais fortes e um pico muito forte nos agudos, é como se esses boosts fossem em regiões localizadas. Então, eu não sinto, por exemplo, a impressão de uma sonoridade em V que um in-ear como um JVC FX700, né, que eu já testei, apresenta, ou como um que eu ouvi recentemente, um EchoBox, também me mostra. Não é uma sonoridade que me parece terrivelmente não natural. Não, você escuta que tem mais graves e mais agudos, mas é como se ele tivesse um loudness ativado, né? E não como se ele fosse muito em V e, consequentemente, muito não natural. Os médios deles os médios do Superlux até me parecem consideravelmente naturais, né, por incrível que pareça. Eles são recuados, né, e eles são um pouco apagados, vamos dizer assim. Eles não têm tanto, você não escuta tanto, eles têm pouco detalhamento e por eles não estarem muito à frente, né, no espectro, você sente que existe uma distância, por exemplo, das vozes. Acho que se eu fosse falar o que mais me incomoda nele, em muitas situações, é isso, é a distância que o Superlux coloca entre você e as vozes. Mas não é nada terrível e, de novo, são coisas que, pelo preço, você não tem nem o que reclamar. E, de qualquer forma, é isso que compõe uma sonoridade, que é muito específica e que me agrada muito. Outra questão também é que parece que é essa personalidade que faz com que ele tenha essa espacialidade muito desenvolvida para um fone desse tipo e dessa faixa de preço. Então, eu acho que ele tem um palco sonoro muito interessante.
não é óbvio nada como um AKG Q701, K701, um HD800 ou até um Audio-Technica KD700X, que de certa forma o Audio-Technica especificamente ele não é tão espacial, eu acho, mas ele ao mesmo tempo é muito mais detalhado, se isso fizer sentido. Esse tem uma impressão de mais abertura. Mas o Superlux ele tem uma ambiência muito interessante para um fone desse preço. Os agudos são o maior problema dele, porque eles têm um pico muito, muito forte. Então, às vezes, dependendo da música, parece que você está escutando a música que tem uma lâmina, assim, cortando os seus ouvidos. Isso meio que acostuma e não me incomoda tanto, mas eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai se sentir muito incomodada, né? E isso merece atenção. Se você for uma pessoa sensível a agudos, passa muito longe dele. Mas, pra mim, é o que compõe, em parte, essa sonoridade. Eu acho que você escutar, cara, música eletrônica, hip hop, rap... hip hop e rap menos, mas assim, música eletrônica e trilha sonora de filme especialmente, isso aqui é incrível. Eu lembro que eu peguei esse fone numa época em que eu tinha um um M50 da Audio-Technica, e o M50 era o fone que eu escutava quando eu ouvia música eletrônica. E pra mim o Superlux é muito melhor. Agora mesmo eu tô com o M50X e, de novo, pra música eletrônica, pra trilha sonora de filme, esse aqui é a minha escolha. Não sei, ele tem uma sonoridade que é muito forte. Ela apesar dos médios um pouco apagados, ela é muito... ela passa a impressão de ser meio detalhista e muito autoritário ao mesmo tempo, né? Esse boost nos subgraves e nos agudos, como eu falei, é como um loudness ativado permanentemente. E isso dá uma personalidade com muita pegada, muita força e muita autoridade. De novo, se o que você busca é neutralidade, você não vai encontrar isso aqui. Mas se você quiser uma sonoridade muito divertida e que se encaixa muito bem em alguns gêneros em especial, ele é incrível. E isso independe do fato dele custar $30. Assim, como eu comentei, né? Eu tenho esse fone e eu escuto ele com alguma regularidade, né? Quando eu quero ouvir música eletrônica ou até trilha sonora de filme. A trilha sonora de Interestelar aqui é absurda. É isso, ele funciona muito bem, né? E de novo, eu acho que depende muito do que você busca, mas se ele estiver em linha, né, com o que você espera, ou até se você tem um orçamento mais baixo, né, você só pode ter um fone e, por exemplo, você acha que esses agudos a mais não vão te incomodar, o HD1081 merece muito a sua consideração. Esse é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores fones que existe abaixo de R$200 no Brasil. Eu gosto muito dele, né? Não é à toa que eu continuo com esse fone aqui na minha coleção, né? Não vendi, não dei pra ninguém, nem nada. Ele é realmente impressionante. De novo, ele não é para todos, mas para aqueles que, assim, se sentirem atraídos pelas suas características, vamos dizer assim, ou que não se sintam dissuadidos pelas suas falhas, vai ficar muito difícil não se impressionar pelo que esse fone aqui consegue fazer por menos de R$200. Então é isso, gente. Esse é o HD1081. Como sempre, se inscrevam no canal, tá? Vou adorar a presença de vocês aqui sempre nos vídeos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então é isso. Se vocês gostarem também, clicar o botão de like, isso ajuda. Então, um grande abraço a todos.